E hoje nós estaremos compartilhando a palavra de Deus, cujo tema é a nova aliança de Deus e as prioridades erradas do homem. Desde o início, desde a criação, desde o Gênesis, Deus sempre quis se relacionar com o homem. Mas o pecado sempre trouxe essa separação e o afastamento entre o Criador e a sua criatura. E nós vamos estar meditando em alguns versículos de Jeremias, no capítulo 31. É uma palavra que Jeremias está direcionando ao povo de Israel e o povo de Judá, sobre o novo que Deus faria, algo novo que Deus faria, para restabelecer o relacionamento entre Deus e a humanidade. Abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31, verso 31 e 32. Jeremias 31, 31 e 32 diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Jeremias 7, 22 a 26. Jeremias 7, do 22 ao 26. Anote aí no seu caderninho para que você esteja estudando durante a semana. Aqui vai falar do Senhor dizendo por que essa aliança foi quebrada, como que essa aliança com os antepassados foi quebrada. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem. Vamos ler juntos? Obedeçam-me e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas eles não me ouviram e nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Desde a época em que seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu enviei os meus servos a vocês, os profetas, dia após dia. Mas eles não me ouviram e nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Vamos meditar aqui um pouquinho. O Senhor, através do profeta Jeremias, estava dizendo para aquele povo: olha, eu vou fazer uma nova aliança com vocês, mas não será como a aliança dos seus antepassados, porque eles transgrediram aquela aliança. Uma aliança é um acordo, uma aliança é um combinado, uma aliança é onde, no mínimo, duas partes se comprometem. E Deus, então, através do profeta Jeremias, disse: olha, apesar de eu ser o Deus deles, apesar de fazer a minha parte neste acordo e nesta aliança, eles não me obedeceram. Eles usaram seus próprios raciocínios, fizeram suas próprias escolhas, foram obstinados em tudo aquilo que tinham que fazer. E por causa disso, porque não me obedeceram, eles terão que arcar com o prejuízo. Quando você não cumpre uma parte de um acordo hoje, quando você não cumpre uma parte de uma aliança hoje, quando você deixa de honrar um compromisso, você sofre as consequências. Então, lá no Velho Testamento, ali com aquele povo, o Senhor estava dizendo que eles estavam sofrendo as consequências pelas escolhas erradas. Mas vem o Senhor e diz: apesar disso tudo, eu tenho interesse de fazer com vocês uma nova aliança. Por causa do rompimento da aliança do homem com Deus, de não cumprir a sua parte, o pecado foi trazido pela desobediência e uma sentença foi dada ao povo de Israel e eles teriam que assumir as consequências disso. Toda aliança quebrada gera consequências. Repete comigo: toda aliança quebrada gera consequências. Então o Senhor disse: olha, apesar de vocês terem quebrado uma aliança, apesar de vocês estarem sofrendo as consequências disso. E quais eram as consequências?
seriam levados cativos à Babilônia, seriam escravizados, seriam ali tratados como escravos, sem direito de nada, sem direito a escolher o próprio nome, sem direito de escolher aonde reclinar a sua cabeça, sem direito a descanso, sem direito à saúde, sem direito à alegria, sem direito a ter esperança. O Senhor estava dizendo: esta é a situação de vocês pela desobediência, mas eu não estou satisfeito com isto. Existia um plano no coração do Senhor desde a eternidade, antes que Gênesis existisse. Ele queria se relacionar com o homem. E a desobediência do homem, o pecado do homem, não poderiam impedir o plano de Deus de se relacionar com a humanidade. Durante toda a história, durante todos os relatos bíblicos, nós notamos que Deus foi levantando reis, foi levantando profetas, foi levantando juízes para ensinar o povo o caminho que deveria andar. Foi levantando pastores para ensinar as ovelhas o caminho que deveriam andar. Mas isso não foi o suficiente. O homem não conseguiu convencer o outro homem do pecado. O homem não conseguiu convencer o povo que deveriam se arrepender e abandonar o pecado. Então Deus decide fazer algo. E isso que Deus fez mudou completamente a história. Não apenas do povo de Israel, mas mudou a nossa história e a história dos nossos descendentes. Diversos testemunhos e relatos trazidos ali no Antigo Testamento comprovam que o povo de Israel queria satisfazer as exigências de Deus com seus próprios esforços, com a sua tradição, com a sua religião, mas isso não foi suficiente e eles quebraram a aliança que tinham com Deus. Isso se perpetuou ainda depois do nascimento e da vinda de Jesus. Veja como Jesus fala a respeito da tradição e da religião. Mateus 15, do verso 1 ao verso 3. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição. Aqui houve um embate entre Jesus e aqueles homens que eram conhecedores da lei. Jesus estava dizendo: vocês estão tão preocupados em cumprir a tradição, mas não estão preocupados em cumprir o primeiro e o segundo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Aqueles homens estavam falando de tradição, estavam falando de religião, estavam falando que os discípulos não haviam lavado as mãos antes de comer, estavam falando de pecados, de coisas que apareciam, coisas que eram externas, e Deus estava falando de algo que era interno. O maior pecado não é aquele que todos veem, mas é aquele que muitas vezes nós carregamos dentro do nosso coração e que ninguém vê, ninguém enxerga, mas o Senhor conhece. Ele estava dizendo isto: vocês estão tão preocupados com o que as pessoas veem, vocês estão tão preocupados com a religião e com a tradição e não estão preocupados com o julgamento de vocês. Aqueles homens estavam julgando os discípulos de Jesus. E ele estava tentando ensiná-los, fazendo com que eles abandonassem as tradições e valorizassem muito mais do que a tradição as pessoas que estavam envolvidas naquela situação. O mesmo ocorreu quando Maria Madalena foi pega em adultério. Levaram até Jesus e disseram que toda aquela que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. E Jesus então disse para eles: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Novamente Jesus deixa a tradição, deixa a lei e se volta agora para o motivo pelo qual ele foi enviado, que é a nova aliança. Quando lemos Jeremias 31 e 32, aparentemente o plano de Deus de se relacionar com o homem havia fracassado. Os antepassados haviam quebrado a aliança, não honraram o compromisso que haviam assumido com Deus.
Mas Jeremias aqui menciona sobre a nova aliança com o povo de Israel e que se estende até nós. E o que é uma nova aliança, pastora Rose? Uma nova aliança que difere dos acordos e compromissos que nós conhecemos, partiu de Deus e não do homem. Isso me enche o coração de alegria, porque tudo que parte de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Tudo que parte de Deus, não existe a menor possibilidade de dar errado. Tudo que parte de Deus, Ele que é conhecedor de todas as coisas, tem 100% de possibilidade de dar certo naquilo que depender dEle na aliança. E essas cláusulas Ele também coloca nesta nova aliança, que deveríamos nos tornar o seu povo, que deveríamos anunciar os seus feitos poderosos e que deveríamos praticar a sua justiça. Essa nova aliança, ela vem então para fazer com que nós que não éramos dignos da presença do Senhor, pudéssemos ser chamados povo do Senhor. Essa nova aliança foi feita para que nós pudéssemos conhecer os feitos de Deus e pudéssemos anunciá-los. Esta aliança foi feita para que praticássemos a justiça, não a justiça do homem, mas a justiça de Deus, que é diferente. A religião faz com que o homem busque a Deus, mas a nova aliança faz com que Deus busque o homem. Durante muitos anos, durante muito tempo, a humanidade ficou procurando encontrar a Deus através de sacrifícios humanos, através de pagamentos humanos, através de sacrifícios até mesmo físicos, para tentar encontrar a Deus, mas nenhum destes sacrifícios trouxe resultados. Mas quando Jesus veio, o véu que separava foi rompido. Com isso, então, agora Deus pode vir até o homem através da verdadeira adoração, de um coração quebrantado, contrito e compungido. Nós acabamos de cantar um louvor que dizia: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Você só pode entrar no Santo dos Santos e pisar lá, porque o véu que te separava foi rompido e porque Deus veio para trazer uma nova aliança através de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, você jamais poderia acessar aquele lugar, porque naquele lugar ninguém que tivesse pecados poderia ter acesso. E quando você tem acesso a este Santo dos Santos, você não quer um outro lugar, porque lá é um lugar onde você encontra a plenitude de Deus. É lindo quando nós paramos para meditar que o próprio Deus traçou um plano e um projeto para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. E nos reconciliar para quê? Para que o seu governo fosse estabelecido em nós, a sua justiça e o seu reino. Quando nós falamos de justiça, nós temos uma dificuldade muito grande de entender o que seja justiça. No meio social que nós vivemos, no meio econômico e político, diante de tantas injustiças. Esta justiça que eu e você conhecemos é uma justiça baseada em homens, baseada em promessas humanas, baseada em alianças humanas, em conchavos humanos. Esta justiça, ela é falível, mas a justiça que Jesus veio estabelecer através do reino de Deus na terra é uma justiça imutável, é uma justiça que não falha, é uma justiça que não tarda, e é uma justiça que não vai entre um e outro, mas ela é uma justiça que não muda. Não é uma justiça que vai de acordo com os interesses. Não é uma justiça de quem pratica o bem quando lhe interessa e pratica o mal logo em seguida. Não é uma justiça que tira de um para dar para o outro, mas é uma justiça de que é baseada nos valores de um reino, e é um reino que nós aguardamos um dia habitar, que é o reino dos céus. Quando Jesus veio para estabelecer esta nova aliança, Ele veio para nos trazer os conceitos de um reino eterno, que serão completamente estabelecidos quando nós formos arrebatados com Jesus na glória.
Essa justiça será completa quando nós estivermos com o Senhor Jesus. Na justiça praticada na antiga aliança, naquela aliança que o homem não pôde completar, não pôde cumprir, todo o sacrifício era voltado para o aspecto exterior, para os cumprimentos das leis e das normas. Mas nesta nova aliança, a justiça significa assumir uma posição de retidão, sem se desviar, andar em concordância com a palavra de Deus, manter um relacionamento íntimo com o Senhor e obedecer aquilo que Ele estabeleceu através do seu governo. Essa nova aliança não exige de você subir escadarias, não exige de você sacrifícios para quem se mutila, para quem se machuca. Este sacrifício de quem muitas vezes passa por privações, fazendo voto de pobreza. Não é deste sacrifício que nós estamos falando. Não é disso que Deus está te dizendo. Deus está dizendo que o sacrifício que Ele quer que eu e você façamos nesta nova aliança é andar segundo a palavra dEle, é amar o Senhor acima de todas as coisas, é manter um relacionamento íntimo com Ele e procurar obedecer a sua palavra. Este é o sacrifício que Ele quer. Não é um sacrifício que talvez as pessoas enxerguem. Não é um sacrifício que você possa sair batendo a mão no peito dizendo: eu faço, eu posso, eu sou, como aqueles fariseus que estavam preocupados em mostrar as moedas que davam, as esmolas que davam, a oferta que davam. E quando a viúva chegou para ofertar, e ali ela colocou as suas moedas, Jesus disse que o sacrifício daquela mulher era muito maior do que de todos os outros tradicionais e religiosos. Entenda, nesta nova aliança, nada do que você faça vai aumentar o amor de Deus, e nada do que você deixe fazer alterará o amor e a intensidade do que Deus sente por você. Não é pelo que você é, não é pelo que você faz, mas é pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Esta justiça na nova aliança exige que o homem tenha um relacionamento correto com o governo de Deus. Quando essa nova aliança foi estabelecida através de Jesus, veio até nós o governo de Deus. O reino de Deus foi estabelecido. E junto com este reino vieram as leis, veio os direitos, vieram os deveres. Mateus 6:33. Mateus 6:33. Vem através desta nova aliança instituir um novo padrão de raciocínio. Vem instituir um novo padrão de prioridades. Vem nos ensinar como é que nós, que fazemos parte desta nova aliança, que tivemos os nossos pecados lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que um dia convidamos a Jesus para entrar no nosso coração, como é que nós devemos viver. Leiam junto comigo, Mateus 6:33. Busquem. Ele está dizendo: mude as suas prioridades. Nessa nova aliança, você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas, as demais coisas, essas eu acrescentarei a vocês. Mas sabemos que participar desta nova aliança não seria possível se não viesse Jesus. Nós jamais seríamos merecedores pela nossa conduta, por aquilo que somos, falamos ou fazemos. Jamais seríamos merecedores de buscar o reino de Deus e a sua justiça e de ter as demais coisas acrescentadas nas nossas vidas. Mas Jesus veio e através de sua morte e ressurreição, esta nova aliança passou a vigorar. Existe uma cronologia. Antes, uma velha aliança. Com o nascimento de Jesus, surge uma nova aliança. Antes, a lei. Depois, a graça. Antes, o homem fazia o seu sacrifício para conseguir o favor de Deus. Agora, Jesus é o sacrifício e nós temos acesso a todos os privilégios de filho de Deus.
Agora nós podemos entrar no Santo dos Santos e permanecer lá adorando ao Senhor, dizendo: Santo, 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 glória, glória, glória. O véu foi rasgado. Aquela aliança que faliu foi resgatada. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. E através deste sacrifício ali naquela cruz, a aliança que estava quebrada foi restaurada. E esta aliança, pastora, que garantias ela me dá? Você até o final desta palavra vai entender o que esta nova aliança representa na sua vida. Quando nós recebemos esta nova aliança, os nossos pecados foram justificados. A lei que havia na velha aliança, o pagamento do pecado era a morte, foi substituída pela nova aliança, onde a lei antes era colocada na pedra por Moisés. Quando Moisés recebeu os mandamentos, ele escreveu na pedra. E esta lei, ela tinha que estar fixada ali. E o Senhor, quando trouxe esta nova aliança, Ele diz que colocou a palavra dEle no nosso coração. O Rei Jesus se tornou a própria justiça, pagando e carregando sobre si todo o pecado e culpa, morrendo em nosso lugar naquela cruz. E por causa disso, eu e você podemos nos relacionar novamente com Deus. Quando Jesus veio à terra, o Senhor resgatou o projeto inicial de Gênesis. Quando Jesus veio à terra, aquele plano inicial que foi corrompido pelo homem, foi resgatado através de Jesus. E isto nos dá o quê? Jeremias 31 e 33. Quando este tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Quem está falando? O Senhor está falando. Os mandamentos, irmãos, que faziam parte do Velho Testamento, jamais poderiam ser obedecidos por nós. Jamais poderiam ser cumpridos com a nossa natureza humana e pecaminosa. Mas hoje nós temos o nosso ajudador, que é o Espírito Santo, que fala conosco através da sua palavra. Hoje nós temos o intercessor, que é Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. E quem não vai por Jesus não chega ao Pai. E por causa disso, aquilo que o Senhor tinha estabelecido lá atrás, pode de fato acontecer. Na velha aliança que está em Êxodo 31 e 18 diz que esta aliança foi colocada ali no Monte Sinai em pedras. E o Senhor viu que não adiantava colocar nada do lado de fora do homem. A palavra do lado externo, ela facilmente seria esquecida. Não adianta você deixar a sua Bíblia aberta no Salmos 91, no Salmos 23. Não adianta nada você colocar vasos com plantas que dizem que te darão proteção. Não adianta nada você colocar nada dentro da sua casa como um ponto de fé e de apoio. Porque o que precisa alimentar a tua fé e o que te dará esperança deve estar no teu coração. E foi isso que Deus fez através de Jesus Cristo, colocando na nossa mente e no nosso coração a sua palavra. E essa palavra, ela tem que produzir frutos em você. Jeremias 31 e 34 diz que depois que esta palavra fosse colocada na mente e no coração humano, ninguém mais iria precisar ensinar ao seu próximo ou ao seu parente dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Ele está dizendo assim: quando você colocar a palavra no seu coração e na sua mente, quando você permitir que o Espírito Santo trabalhe no mais íntimo do teu ser,
Quando a presença deste Deus Todo-Poderoso for notória dentro de você, quando a presença do Senhor, ela deitar e acordar todos os dias com você, pela madrugada o Senhor estiver com você, quando você acordar pela manhã, você parar para ouvir o Senhor, no decorrer do seu dia, você se lembrar de clamar pelo Abba, Pai, Paizinho. Ele está dizendo que quando você se esforçar para viver tudo aquilo que Ele tem colocado no seu coração e na sua mente, ninguém precisará mais ensinar sobre quem é Deus, porque você será um testemunho vivo de quem Deus é na sua vida e do que Ele pode fazer pela humanidade perdida. Você será o testemunho vivo. As pessoas não precisarão mais ler a Bíblia, como acontece nos países comunistas, onde aquele que for pego com um livro sagrado automaticamente está condenado à morte. Talvez existirá um dia neste país onde nós não poderemos trazer a Bíblia física, nem no smartphone, nem em algum rascunho, em algum papel. Talvez um dia existirá na nossa nação, e Deus que nos livre disso acontecer, que nós não poderemos mais ter os nossos cadernos de anotação. E eu te pergunto, se hoje fosse este dia, que palavras você tem guardadas no seu coração, que ninguém poderá roubar de você? Que palavras você tem inculcado na sua mente, que ninguém poderá tirar de você? A palavra de Deus no smartphone, no livro sagrado, na sua cabeceira aberta como um livro, não tem valor nenhum se ela não for vida dentro de você, uma realidade diária de quem você é e de quem Deus representa para você. O Senhor estava dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, todos me conhecerão. Ele está dizendo que haverá um dia, quando Jesus voltar nas nuvens, quando o reino de Deus for consolidado, que todos conhecerão, não importa os de perto, de longe, os ricos, os humildes, todos conhecerão quem é este Deus que criou esta nova aliança através de Jesus. Mas o Senhor já veio até nós. O Senhor todos os dias está querendo revelar a nós todos estes planos e projetos. Ele está nos dando um sabor especial, está nos antecipando aquilo que ainda está por vir, está compartilhando conosco gotículas da sua glória. Nada se compara ainda à glória que vamos ver e viver. Nada se compara ainda ao reino eterno que está reservado para nós. Então, por mais que você aqui viva uma vida em plenitude, andando com Cristo, vivendo com Cristo, ouvindo a palavra, em nada se compara àquilo que ainda te espera. O Senhor diz: perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. Ele está dizendo que nós podemos hoje ter os nossos pecados lavados e perdoados, e mais ainda, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que feriu a Deus, tudo aquilo que feriu a sua santidade, tudo aquilo que entristeceu o Espírito Santo, Ele está dizendo que se nós crermos nesta nova aliança e no sacrifício de Jesus da cruz, tudo isso será apagado, os nossos pecados serão perdoados e as nossas vestes serão limpas. Ele está nos dando um direito que nós havíamos perdido ali no Velho Testamento, um direito que nós havíamos perdido quando Adão pecou, quando Eva pecou ali no jardim. Mas Ele disse que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada poderá nos separar deste amor. E Ele diz ainda: eu sou o seu Deus e vocês serão o meu povo. Talvez você tenha aí a crise do não pertencimento. Como que é essa crise do meu não pertencimento? Não me sinto parte da minha família, não me sinto parte da minha casa, não me sinto parte no meu trabalho. Todos os lugares que eu vou, parece que ninguém nota a minha presença. Se eu faço parte de um grupo da igreja, parece que ninguém nota quando eu falto. Na empresa também. Quando eu fico doente, ninguém me pergunta como eu estou. Nem o meu marido, quando me vê deitada, pergunta se eu tenho alguma coisa. Crise do não pertencimento. Eu quero te dizer,
Você pode não se sentir pertencente a nada e a ninguém nesta terra, mas jamais você deverá se esquecer que você tem alguém a quem pertencer, e este é o Senhor Jesus, Deus. Ele está dizendo: eu sou o seu Deus, e você faz parte do meu povo. Você tem um Deus, não é um Deus qualquer, não é um Deus com letra minúscula, não é um Deus humano e carnal, não é um Deus que, se você for lá na sepultura, talvez os ossos mortais dele estejam lá, como quem vai nas pirâmides no Egito. Existem lá ossos de faraós enterrados. Talvez quando você vá num grande templo ali na Itália, em Roma, você encontre ali ossos, restos mortais de alguém que passou por lá um dia, e que o nome inclusive consta na Catedral de São Pedro. Não estes. Eu estou falando de um Deus todo-poderoso. O mesmo Deus que habitou em nós em carne, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. No túmulo dele está escrito: ele não está aqui porque ele ressuscitou. É este Deus que você pertence, é este Deus que quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer andar com você, ele quer dormir com você, ele quer acordar com você, ele quer fazer parte dos teus sonhos e dos teus projetos. E ele diz: eu tenho um projeto eterno para a sua vida. Quando ele diz: sou eu o Senhor, ele está assinando, ele está assumindo a responsabilidade. Leia neste versículo: eu, o Senhor, estou falando, para que você não tenha dúvida. Se foi Jeremias que falou, se foi o outro profeta que falou, ele está dizendo: não foi homem que te disse, mas foi o eu sou eu que te falou. Ele está dizendo: a responsabilidade é minha. Eu sou alguém que assume responsabilidade. Eu sou alguém que assume compromisso. Eu sou alguém que, quando fala, está falado e não volta atrás daquilo que falo. Eu sou alguém em quem você pode confiar. Eu sou alguém que assume compromisso e aliança. Eu sou alguém que não volta atrás naquilo que faz e naquilo que promete. Eu sou o que sou. Quando Deus for o Deus do seu povo, e o seu povo for o povo deste Deus, algo acontecerá não apenas em volta, mas em toda a humanidade. Todos conhecerão a Deus, independente da situação geográfica. Saberão que Ele é um Deus que perdoa pecados e que jamais se lembrará do mal que praticam. A nossa oferta está indo para Guiné-Bissau através do pastor Constantino. E o que me chama a atenção no testemunho do pastor Jackson foi o que ele disse: nós não temos nada para comer, mas daqui a um tempinho eu estou indo para levar as boas novas, que Jesus salva, cura, liberta, batiza e voltará. Ele disse: estou indo para evangelizar e levar as boas novas para este povo. A distância geográfica de nós que estamos aqui em Sorocaba, com ele que está no Guiné-Bissau, não podem deter Deus de usar ele lá para falar. Como não pode deter Deus de falar na China através do coronavírus. Porque o testemunho que chegou até nós é que as pessoas agora, por conta do coronavírus, estão tendo a liberdade de pregar o evangelho, porque os enfermeiros e os médicos estão levando máscaras, e quando levam máscaras falam de Jesus, que Ele salva, batiza, cura, liberta e voltará. Nem a doença, nem as catástrofes, nada poderá impedir que todos saibam e conheçam quem é Deus. Através de Jesus, você pode se tornar participante deste reino. Você jamais será condenado se você se arrepender dos seus pecados. E você tem uma eternidade garantida para você. Esta deve ser a sua prioridade, meu amado e minha amada. Viver a nova aliança, estabelecida através de Cristo. Através do perdão, do esquecimento das maldades. E através da busca pela santidade. Não é porque Jesus nos perdoou que nós não vamos mais continuar pecando.
Não é porque Jesus apagou as nossas transgressões e jogou fora no mar de esquecimento aquilo que nós um dia fizemos, que nós não vamos continuar pecando. Mas escute, a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A palavra de Deus diz que se com a nossa boca nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas nós precisamos entender o que é prioridade para nós, o que é importante para nós, o que é indispensável para nós, o que é que faz o nosso coração pulsar, o que é que faz o nosso coração bater mais forte, aonde nós queremos estar, aonde nós queremos fincar as nossas bases, o nosso alicerce. As prioridades da maioria de nós está em atender às nossas necessidades, água, comida, vestimenta, abrigo, proteção, segurança, preservação, realização pessoal, significado. Estas têm sido as nossas necessidades básicas. E por causa dessas necessidades básicas, estamos colocando isso como prioridade. Eu quero dizer para você, temos que aprender sobre esta nova aliança. Temos que começar a nos aprofundar em conhecer o que a nova aliança nos garante. Ela diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as necessidades de vocês serão atendidas. Mas pastora, então eu vou parar de trabalhar? Eu vou ficar na minha cama até o meio-dia? Então eu vou esperar que alguém me traga comida, que alguém venha me vestir? Eu vou esperar que alguém pague o meu aluguel, a prestação da minha casa? Claro que não. Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você, aquilo que Deus ministrou ao meu coração, é que eu não preciso colocar o meu coração nestas necessidades, porque nestas necessidades Ele vai suprir, se eu colocar a nova aliança, Jesus Cristo, como sendo a minha prioridade. Se Ele for o meu tudo, o meu nada Ele dará. Se Ele for o meu tudo, as outras coisas Ele acrescentará. Sabe por que existem tantas pessoas angustiadas, cansadas, fadigadas e ansiosas? Porque existem tantas pessoas sofrendo com a síndrome da depressão? Porque estão colocando prioridades erradas. Estão colocando as necessidades humanas e básicas como sendo prioridades. E não são. A prioridade é a coisa principal. Prioridade é fazer primeiro o que é mais importante. Prioridade é colocar em ordem de importância. Prioridade é a primeira coisa dentre muitas outras. Você entendeu o que é prioridade? É aquilo que é principal. É o que você faz primeiro. É o que você coloca primeiro como em ordem de importância, é o mais importante. É a primeira coisa que você faz e depois faz as outras. Meu coração se entristece quando alguém diz: eu preciso parar de servir a Deus nesta área, porque eu tenho outras prioridades. E quando eu olho para essas prioridades, elas estão diretamente ligadas a não prioridades, mas a necessidades. Eu preciso trabalhar. Eu preciso ganhar o meu sustento. Eu preciso me esforçar mais para ter mais. E depois eu preciso me esforçar mais ainda para me manter naquilo que eu estou. Não entendeu nada. A palavra pode ter entrado pelos ouvidos, mas ainda não encontrou espaço no coração. Porque quando a palavra entra no seu coração, você risca a sua agenda e corre socorrer aqueles que necessitam. Quando a palavra entra no seu coração, você coloca Deus e servir o reino como prioridade. Porque sabe que as outras coisas Ele vai fazer. Porque Ele é aquele que assinou a aliança, assumiu compromisso e responsabilidade. Ele não vai voltar atrás. Se existe algo hoje que todos querem é tempo.
e reclamam da falta de tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo nem mesmo para pedir um conselho pastoral. Meu casamento está por um triz, mas eu não tenho tempo de buscar ajuda. Eu não tenho tempo para pedir oração. Eu não tenho tempo para ouvir a palavra. Eu não tenho tempo, Viviane, para vir aqui aprender sobre algo que eu não conheço. Eu não tenho tempo para vir no TLG. Eu não tenho tempo para ministrar no PG. Não tenho tempo para fazer parte de um pequeno grupo. Eu não tenho tempo. Sabe por que você não tem tempo? Porque você tem trocado as necessidades pela prioridade. Nós só conseguiremos proteger o nosso tempo quando as nossas prioridades estiverem corretas. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Se você não tivesse colocado como prioridade estar aqui nesta noite ouvindo o que o Senhor está te dizendo, você estaria aqui? Pergunta para quem está do seu lado. Se não fosse prioridade hoje, você estaria aqui? Espere para ouvir a resposta. Respondam para mim. Se eu estar aqui para ouvir a palavra de Deus, para adorar ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, você estaria aqui? Respondam para mim, sim ou não? Sim ou não? Não. Mas foi porque você decidiu estar aqui hoje e colocou isso como prioridade, é que você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então não venha me dizer que você não tem tempo para outras coisas. Significa que estas outras coisas não têm sido prioridade na sua vida. Porque se elas forem, o homem sábio encontra o tempo e o modo de fazer aquilo que o rei quer. Mateus 6:25. Vamos ler juntos. Qual é a prioridade de Deus? Vamos ver. Mateus 6:25. Portanto, se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Continua. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu mal. Por que você está preocupado? O que é preocupar-se? Quando ele diz não se preocupem, ele está dizendo, olha, não faça esforço para ficar pensando sobre isto. Não perturbe a sua mente sobre isto. Não fique aí inquieto, inquieta. Não tenha medo do desconhecido. Não fique ensaiando um futuro sobre o qual você não tem controle, porque tudo isto vai gerar em você preocupação e ansiedade. Não se preocupe. Não faça esforço pensando demais sobre uma necessidade. Não perturbe a sua mente pensando naquilo que você necessita. Não fique agitado, inquieto. Não perca noites de sono. Não fique aí com medo do que poderá vir a acontecer. Não fique ensaiando, pensando o que será do seu futuro. Não faça isso. Isso não é prioridade. Isso é preocupação. E a prioridade não caminha junto com a preocupação. Porque o Senhor diz na palavra dele: se você não se preocupar, você saberá que o Senhor providenciará tudo aquilo que você precisa. O pão, a água, as vestimentas, o suprimento, os recursos. Tudo virá a seu tempo certo, de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Não é o fato de você trabalhar, não é o fato de você ter uma carteira assinada, de você ter que cumprir horários, não é disso. É onde está o teu coração, onde você tem colocado toda a sua atenção, onde você tem colocado toda a sua energia,
aonde você tem colocado todas as suas noites de descanso. Eu tenho que confessar que existem noites que eu fico preocupada e pensando, e digo que se eu pudesse acordar naquele horário, já resolver, eu já faria isso. Mas o Senhor tem me ensinado todos os dias a confiar nele, a confiar nele, a confiar nele, a confiar nele. E é uma luta diária da minha mente humana e carnal com a minha mente espiritual. Mas eu tenho aprendido com ele e tenho colhido os frutos disso. Eu chegava a trabalhar todos os dias. Eu chegava a trabalhar pelas madrugadas adentro. Eu chegava a trabalhar de sábado e domingo no escritório na minha casa. Eu chegava a escrever e-mails pela madrugada de uma forma alucinada. E quando os colaboradores chegavam de manhã e ligavam o computador, era uma enxurrada de informações e mensagens. O Senhor tem me ensinado a esperar que no outro dia tudo vai acontecer no seu tempo certo. Ele tem me ensinado a confiar nas pessoas que trabalham comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque todos aqueles que o Senhor tem me dado, antes de serem meus, Ele colocou ali para poderem fazer com que os sonhos e os projetos que Ele tem para a minha vida se realizem. Deus não precisa de mim para nada. Ele não precisaria de mim nem mesmo para pregar aqui neste altar. Porque Ele poderia usar qualquer um de vocês. Porque a nova aliança não é a exclusividade para a minha vida ou para a vida de qualquer outro pastor. Mas a nova aliança está disponível para todos nós. A diferença é que nós dizemos sim para o Senhor. Ao invés de você buscar a sua própria justiça, ao invés de você buscar atender apenas às suas necessidades humanas e carnais, busque mais da justiça do Senhor. Busque mais pela santificação. E santificação significa andar separado, colocar o Senhor como prioridade. Essa santificação será completa no dia que Jesus voltar, onde o reino de justiça será estabelecido. Irmão, você pode vencer o pecado da indiferença, da preguiça. Você pode vencer o pecado da inércia espiritual. Você pode vencer o pecado da falta de prioridades. Você pode vencer tudo aquilo que rouba mais o teu coração do que o próprio Deus. Você pode vencer. O diabo e o pecado, eles eram mais fortes. Aqueles homens não puderam vencer a sua natureza carnal. Mas hoje nós temos o Espírito Santo em nós, e nós recebemos através do Espírito Santo o poder de Deus nas nossas vidas, e através deste poder nós podemos fazer muitas coisas, e uma delas significa dizer para nós mesmos: eu não posso mudar, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas, e eu vou sair daqui decidida hoje a colocar o reino de Deus como uma prioridade na minha vida. Você tem poder e autoridade para isso. Você tem poder e autoridade para dizer para Satanás: você me enganou o tempo todo. Você fez com que eu olhasse mais para as coisas que não eram importantes. Mas desta vez a verdade foi revelada à minha mente e ao meu coração. E eu vou buscar conhecer mais quem é Deus e o que Ele tem reservado para mim. O Senhor termina falando através de Jeremias para aquele povo. E a mesma palavra que Ele liberou para aquele povo ali no Velho Testamento ainda vale para nós. Jeremias 31:13, que diz assim: então as moças, os moços, os jovens, os adolescentes e também os velhos vão dançar e se alegrar, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. O Senhor está dizendo que quando colocamos Ele como uma prioridade na nossa vida, o reino de Deus como prioridade, a justiça de Deus como prioridade, Ele tira o pranto, Ele tira a tristeza, Ele tira e coloca alegria, e traz o consolo. Ele faz tudo isso. E se a nossa alma tentar nos enganar, se os nossos sentimentos tentarem sabotar e roubar a riqueza desta nova aliança e desta palavra, nós vamos poder dizer para nossa alma, vamos poder responder como o salmista no Salmos 42:5 disse:
Por que você está abatido, a minha alma? Por que te perturbas em mim? E ele responde para a alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Porque estás abatido, a minha alma? Porque você se perturba? Porque fica inquieta, agitada, andando de um lado para o outro, ansiosa pelo dia de amanhã, ansioso pelo futuro, ansioso por saber o que vai acontecer? Alma, não fique abatida, mas espere em Deus, pois você ainda louvará, porque Ele fez uma promessa e assinou esta promessa através da nova aliança em Cristo Jesus. Está tudo consumado. Jesus disse naquela cruz: já está feito. Que a tua alma tente te enganar, que os teus sentimentos tentem te enganar, que pessoas tentem te enganar, mas não se deixe enganar. Você tem um Deus, você faz parte de um povo, e você foi chamado para fazer parte deste novo tempo, desta nova aliança. Existe um leão que ruge, existe um leão que ruge, existe um Deus que vem na tua direção para te proteger. Existe um Deus que não dorme e não cochila. Existe um Deus que está atento a todo e qualquer movimento na tua direção. E diz a palavra de Deus que ainda que o inimigo venha por um caminho, ele terá que fugir por 7 outros caminhos. Sabe por quê? Porque existe um Deus, e este Deus muitas vezes vem na forma de leão, e ele ruge para afugentar o mal da nossa frente. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Ele vai trazer a restauração. Ele vai saciar aquele que nem forças mais tem para pedir. Ele vai fazer isto. Ele vai levantar o que está caído. Ele vai dar vista àquele que está cego. E vai dar força àquele que está fraco. Quando, pastora? Quando Ele for o teu tudo, e você colocar o teu nada diante do altar.